E aí, criativos e criativas, estou muito feliz em estar aqui com vocês. Já segue o Cria Que Pode em todas as redes, @Cria Que Pode. Olá, criativos e criativas! Mais um episódio do Cria Que Pode e hoje vamos nos aprofundar num assunto polemiquinho. Hoje nós vamos nos aprofundar nos relacionamentos e todos os tópicos sensíveis que esse assunto traz junto consigo, sabe? Vai ser babado. Vai ser babado. Desinteresse, traição, abuso, enfim. Será que o amor acabou? Será que o seu cupido, assim como o meu, se apaixonou por você e esqueceu da gente? Ou será que você está loucamente apaixonado? Comenta que a gente quer saber. Então roda a vinheta e a gente vai começar. Vamos lá! Eu sou Levi, diretor do Cria Que Pode da LPJ, sou publicitário. É um prazer estar aqui em mais um episódio. Gente, pense em um programa que eu gosto. A sua companhia de toda quinta-feira. Eu sou um homem negro de pele clara. Estou utilizando uma calça cinza, bege, né? É. Calça bege, uma calça cargo bege. Caqui, né? Eu tenho um pouco de daltonismo. É um pouco difícil aqui me autodescrever. Uma camisa verde de botões, manga curta. Hoje eu não estou utilizando nenhum acessório, apenas um óculos de lente transparente. Meu cabelo é crespo, curto, preto. E eu sou muito bonito, então imagina aí alguém muito, muito bonito falando com você. Eu sou Dandara, para você que ainda não me conhece, apresentadora e diretora também aqui do Cria Que Pode. Sou uma mulher de pele branca, cabelo crespo, inclusive hoje está solto, que recebi reclamações do último episódio que ele estava preso, bem volumoso. Hoje eu estou usando um tomara que caia vermelho, uma calça jeans, um salto alto preto. Eu uso muitos anéis, tenho uma tatuagem no braço, enfim. Acho que eu também sou ajeitadinha, né, Lê? Dá para imaginar aí uma pessoa bem bonita. Uma grande gata, posso garantir. E como esse episódio, a gente, além de muito conteúdo, a gente serve beleza para falar sobre esse tema super sensível. É claro que a gente tem que trazer um psicólogo. A gente adora psicólogos, né? A gente ama trazer psicólogo aqui no Necessários, né? Necessários, sim. Eles permeiam aí por diversos assuntos. A gente ama um psicólogo. Isso. Inclusive, tá com a terapia em dia, porque o tema hoje é babado. Babado. Viu? Mas a gente vai falar, então, com Julinda Cardoso, que é psicóloga clínica, com alguns anos aí de experiência. Ela tem essa carinha de jovem, assim, mas já é até vovó, gente! Ela é vovó, ela é mãe. Ela tem experiência, já passou por divórcio, tem experiência com relacionamento. A gente vai conversar, vamos conhecer um pouco aí desses assuntos com alguém que sabe do que tá falando. Julinda, seja muito, muito, muito bem-vinda ao Cria Que Pode. Muito obrigada, Levi, Dandara. É um prazer estar aqui, né? No Cria Que Pode. Eu sou uma mulher parda, né? De cabelo Chanel, curtinho, liso. Eu tenho uma estatura, né, de 1,70 m, estou com a calça preta, uma blusa vermelha de linha, com saltinho, uso alguns acessórios, né? Relógio, pulseira, tatuagem, sou uma mulher empoderada, bonita. Maravilhosa. E amante da saúde mental, amante da psicologia e de todo o comportamento humano. Que lindo, que lindo. Tem um sorriso lindo também, viu, gente? Obrigada. Então, gente, já entrando aqui no nosso assunto, né, principal, Ju, vamos começar do início, tá? Vamos começar ali daquele ponto inicial. É inquestionável que a internet, as redes sociais, elas viraram aí um ambiente de relacionamento, né? E aí a gente vê o crescimento de comunidades como os incels, né? Que foi abordado até na série Adolescência, que teve todo aquele impacto. E aí a gente queria saber
de você, como que essa coisa dos fóruns de ódio, como que essa comunicação entre essas pessoas e a falta de uma base familiar, uma base afetiva, né? Como que isso contribui, na sua visão, para a construção do amor, né? Da figura ali dessa figuração de amor para essas pessoas, para que elas consigam expressar isso no outro. Então, Dandara, a gente tem que pensar que nós, humanos, né, primariamente, nós estamos dentro de núcleos familiares, né, dos pais, da escola, né, do ambiente social. Então, se aquela criança, aquele jovem, ele está inserido num contexto familiar onde não existe um equilíbrio emocional dos pais, onde não existe monitoramento do que está acontecendo na vida dessa criança, desses adolescentes, se eles percebem ou se eles convivem em ambientes onde o diálogo é sempre conturbado, não existe uma linguagem mais assertiva, se não existe uma comunicação positiva, se existe falas, inclusive de preconceito, em relação à mulher, em relação ao comportamento humano mesmo, né? Comportamentos violentos, naturalmente, né? Se ela é tratada também, se ela recebe também estar nesse lugar de também ser vítima num processo de violência, seja física, psicológica, ela vai acabar se tornando um indivíduo inseguro, um indivíduo com questões de autoestima, né, de baixa autoestima, e a forma que ele vai aprender a se colocar no mundo, a estar no mundo, vai ser exatamente reproduzindo esses padrões misóginos, preconceituosos, homofóbicos, de violência. Então, isso é algo de um padrão, de um ciclo que ele aprende através do exemplo, que não é um clichê, isso é algo real. Então, se eu digo para comer saudável, eu estou comendo um monte de bobagem, a criança ela vai seguir naturalmente o exemplo em algum momento. E o jovem também. É aquela famosa máxima de que a gente fala, mas na verdade é o exemplo que arrasta, né? Com certeza, mas isso é real, porque assim, a gente acaba, nós humanos, a gente nessa construção social, familiar, emocional, afetiva, ela é construída primariamente dentro de casa. Esses exemplos, eles vão contribuir para uma construção interna de naturalização de que brigar é normal, de que falar alto é normal, de que constranger o outro é normal, porque o modus operandi dele é esse. E é muito importante também, Julinda, reforçar a importância de conversar, né, com essas crianças e de entender onde essas crianças estão na internet, né? Porque é aquela coisa, se você que é pai, você que é mãe, não fala com a sua criança, a internet vai falar. E do jeito dela. Então, o que é que essa criança está assistindo no TikTok, né? O que é que ela tá lá, só subindo o dedo, arrastando o dedo. O que é que essa criança está vendo no Kawaii? O que é que essa criança está vendo ali naquelas redes sociais? Infelizmente, as redes sociais elas não têm um controle muito bom. Até o YouTube, por exemplo, que é o YouTube Kids, tem muita coisa na função Kids que você fica assim, gente, que bobagem. Então, eu preciso também analisar até que ponto o conteúdo dito como para crianças é para a minha criança, né? Até que ponto eu concordo com o modo de educação que a internet está construindo para aquela criança. Se conversa com o que ela está dizendo, né? Se conversa com o que eu tenho de base aqui dentro da minha casa. Sim. Isso. E é muito importante, não só as redes sociais, mas assim, tanto a criança, quanto o adolescente, quanto o jovem adulto, ele também tem utilizado muito essa questão dos jogos. Sim, né? E dentro dos jogos, existem comunidades de todo o país, né? E fora do país. E muitas vezes aquela comunidade que você está ali no chat, né? No chat conversando, dialogando, você não sabe
nada sobre aquela pessoa que está do outro lado. Então, quando você passa pelo seu filho, você vê uma telinha que está lá o peixinho, ou está lá alguém atirando, né? Tem alguns jogos que têm conteúdos que são de matar profissionais do sexo, de violência, né? E que é dialogado, né? De racismo, e que está implícito e que você acha que não, meu filho está jogando, está em casa, está tudo bem. Mas ele está se alimentando dentro do quarto, ele não interage, ele não aprende a se comunicar, ele não aprende a estabelecer conexões, nem dentro de casa, nem fora de casa. Então ele se torna um ser que tem uma inabilidade social, e isso prejudica as relações no mundo real. Perfeitamente. Perfeito. Isso É uma bolha, realmente né? É uma bolha. Delicado. Então, assim, uma sugestão, né, que a gente da psicologia dá aos pais é logar sempre o seu celular de adulto ao celular do seu filho, principalmente na fase, né, até os 16, 17 anos, que é quando a personalidade ela está sendo ainda formada, ainda moldada. A gente fala de fechar o ciclo da estrutura da personalidade aos 18 anos. Então, tem que ter liberdade, é importante ter, é importante autonomia, mas é importante controlar que conteúdo é esse, o que ele está recebendo, os pais também entenderem e limitarem esses tempos de tela, de também incentivar, por mais que a dinâmica, o frenesi do dia a dia não favoreça tanto, mas é importante a gente entender que a responsabilidade dos pais em construir o futuro, né, pessoas saudáveis, está na mão deles. Então, a partir do momento que a gente tira esse tempo, porque não é só manter a casa, pagar a escola, pagar o transporte escolar, comprar a roupa, comprar o brinquedo, o videogame, isso não se limita a um cuidado efetivo. O cuidado está muito mais ligado ao afeto, à responsabilidade, o amor que é ofertado, ao ambiente estruturado. Isso é muito importante. Perfeito. Ótima dica. E falando em relacionamentos, né, tem uma máxima muito interessante que é: um homem não começa a odiar mulheres matando-as, né? Ele começa nesses fóruns da internet, ele começa com questões muito mais sutis. E nos relacionamentos abusivos, os sinais, eles também são sutis, né? Mas existem muitos cenários onde as pessoas que estão envolvidas naquele relacionamento, né, elas não percebem que estão em um relacionamento abusivo. Por quê? O amor realmente é cego? O que é que está acontecendo? Por que é tão difícil para quem está dentro da relação perceber que é complexo, né, aquilo ali, perceber que, poxa, aquele comportamento que está acontecendo não é tão legal? E quais seriam os sinais também de que um relacionamento chegou ali ao limite, né? Porque há uma diferença entre um relacionamento que está passando por uma situação ruim, por uma fase ruim, e um relacionamento que é ruim para você, né? Que não é saudável, né? Na verdade, existe uma idealização, né? O amor romântico, nós, meninas, a gente aprende que vai vir um príncipe encantado. Os contos de fadas são totalmente misóginos, né? Sim. De colocar a princesa como aquela figura frágil, dependente, que precisa ser salva, que não tem autonomia. Isso vai entrando na cabeça da mulher de que ela precisa desse ponto, desse homem. E sim, tem uma relação, né, saudável, especial, é bacana, a gente precisa do outro, mas não da dependência. Então, quando você não tem uma relação com a boa comunicação, quando não há respeito entre ambas as partes, onde o seu sentimento é invalidado pelo outro, né? Quando você sente ou você tenta dialogar sobre algo que está lhe incomodando e o outro diz: você é maluca, você é louca, você está com ciúme, você é insegura, e aí de repente faz um jogo de manipulação onde você se sente culpada. Então, se você vestiu a roupa curta para instigar o outro, então eu te agredi, eu te bati, eu te xinguei porque você me levou a fazer isso. Isso é um jogo mental. E muitas vezes a mulher que tem muito
muita insegurança, que não se conhece bem, que tem medo da solidão, tem medo de não encontrar um outro parceiro, de sempre aprender de que, principalmente no casamento, no noivado, no relacionamento mais estruturado, que ela é responsável por manter aquela união de forma sólida. Então, a gente aprendeu a calar, a silenciar, a aceitar, a manejar e até querer curar o outro, né? Sim. Se a gente identifica que tem algum padrão que é desestruturado, que não é bacana, que não é saudável, que é tóxico. Então, como é que eu posso ajudar? Mas assim, se o homem ele não se percebe enquanto um agressor, enquanto alguém que está fazendo start para um relacionamento tóxico, e ele não deseja ser ajudado, você, enquanto mulher, não está ali para salvar ele dele mesmo. Então, assim, a gente precisa estabelecer limites na relação. E a gente precisa trabalhar a nossa autoconfiança, o nosso autoconhecimento, até onde a gente suporta, o que é realmente saudável, que medo tão grande é esse, que eu não posso me desvencilhar dessa relação mais tóxica, cruel e que vitimiza muitas mulheres e que tem um processo de alienação. Então, assim, outras mulheres falam, apanhou, ou está sendo xingada, ou traída, e tem que apanhar mesmo, porque não tem vergonha na cara. Mas não é bem assim. Quando a gente está envolvido dentro de um processo de manipulação, existe uma coisa chamada alienação desse processo afetivo, nessa relação, onde a vítima ela não percebe que ela está envolvida numa relação tóxica, de violência, né? E isso é algo que prejudica. Então, essa tomada de consciência, até tomada de decisão, de força interna, não é reforçada pela sociedade, pelos pais, pelos familiares, porque geralmente essas figuras que são tóxicas são muito manipuladoras e alguns têm até traços narcísicos. Sim. Então, fora de casa, é muito comum a gente perceber que fora de casa eles são pessoas sedutoras, educadas, gentlemen, maravilhosos, e do portão para dentro eles são cruéis, duros, narcísicos, egoístas, e é algo que a gente não percebe porque também tem um reforço do externo, né? Sim. Mas seu marido é legal, ele não é o pior de todos, né? Ele não puxa uma faca para você, ele não puxa um revólver para você, mas na hora que ele silencia e te deixa na geladeira durante um mês sem falar com você, ou se ele lhe culpa por tudo, ou se ele menospreza a sua imagem, né, ou as coisas que você faz, se há um desrespeito, se não há uma comunicação bacana, ou uma comunicação violenta, você naturalizar isso é algo que você precisa ligar o alerta, né, de que algo está errado, se empoderar, buscar ajuda, buscar um atendimento especializado, para se fortalecer, se conhecer, entender que você se basta, né? Sim. E eu vejo que, eu acho que assim, tudo parte, e eu sei quanto é difícil, porque é algo muito, muito sensível você se conhecer, mas eu acho que tudo parte do autoconhecimento, né? Sim. Então, eu acho que o primeiro amor de tudo, o primeiro relacionamento de tudo, de toda essa conversa tem que ser com você, né? Quanto mais você se conhece, quanto mais você se desenvolve em si, sim, e se entende, mais segura a gente vai se sentindo, e seguro também, né? Mas aí a gente vai conseguindo conversar, impor nossos limites, conversar sobre os nossos limites, entender o que está certo e o que está errado para você naquela relação, até onde aquela pessoa pode ir ou não pode ir, né? E eu acho que tudo vai fluindo um pouco melhor para você e, consequentemente, para a pessoa que você estiver se relacionando, né? Foi bom você reforçar também essa questão de gênero, Dan, porque isso não acontece só nos relacionamentos heterossexuais, heteronormativos. Sim, sim, em relacionamentos LGBT, nós também temos casos, né, de pessoas que são
abusivas dentro da relação, né? Quer seja em relacionamentos homossexuais, né? Entre dois homens ou mesmo entre duas mulheres, também pode acontecer. Sim. A depender ali da circunstância. E tudo isso precisa ser muito bem pensado. Eu acho que realmente a busca pelo atendimento especializado, pela terapia, ele é essencial, fundamental, porque a gente precisa de um outro olhar. Alguém precisa olhar aquela situação e nos ajudar a perceber o caminho, nos ajudar a perceber que, poxa, talvez isso aqui não é bem do jeito que eu entendi que deveria ser, porque nem tudo é uma situação desafiadora e você não vai curar a pessoa narcísica que está com você. Exato. E assim, tudo tá acontecendo tão rápido, gente, tão rápido. As relações, assim, quando a gente fala das redes sociais, quando a gente fala da internet, não é só nos assuntos do mundo, né, assim, falando de forma, a gente está falando aqui sobre a guerra, a gente está falando sobre a economia, todos os assuntos estão, sabe, se desenvolvendo muito rápido e tal, e os relacionamentos, eles não são diferentes. Então, aí eu já quero até puxar para a nossa próxima pergunta sobre os joguinhos de desinteresse, né? Sobre essa glamorização que se tem do desinteresse. Então, é aquela coisa de você demonstra menos e aí você se valoriza mais, né? Você não é permitido ser vulnerável, né? Os chamados emocionados, intensos. Então, isso cria já uma questão, né, complexa nas pessoas, tanto dos intensos como os do não intensos. Então, a gente queria saber de você essas conexões que estão sendo feitas, né? Ou não estão sendo feitas com base no ego, né? E não no afeto. Por que a gente está tão interessado em conquistar, ao invés de se conectar, né, de forma natural e afetiva com as pessoas? Exatamente pela dificuldade de estabelecer relacionamentos mais aprofundados, né, de comprometimento afetivo. Então, quando você está numa relação onde você se coloca para o outro, se abre para o outro, você se desnuda, não fisicamente, né? Mas você dá espaço ao outro, né? Para adentrar o seu mundo interno. E isso leva a pensamentos do tipo: eu não posso mostrar que eu sou inseguro, eu não posso mostrar que eu tenho questões de dependência, eu não posso mostrar falhas, porque o mundo hoje cobra padrões extremamente elevados, né? De beleza, de autossuficiência, até dos movimentos, né? Todos eles sejam feministas, enfim, outros movimentos, né? De que a liberdade, a autonomia, a autoconfiança, eu sou a toda-poderosa, ou ele é o todo-poderoso. Então, assim, é um jogo da superficialidade, de que quem ganha é quem parecer mais. Quem parecer mais. Nem é quem é mais, né? Ganha quem parecer mais. Então, eu vou vender ao mundo o que eu desejo. A idealização do que se espera é o que eu estou entregando ao mundo. E não o meu eu real. Então, mostrar e jogar também tira de mim a responsabilidade, porque o meu objetivo não é estabelecer uma relação funcional, estruturada e responsável. E sim, é a conquista, é a caça. Então, hoje eu saí e eu consegui aquele cara maravilhoso e eu beijei e fiquei com 3 caras no mundo que está super difícil. Sim. Ou então, ao contrário, hoje eu peguei tantas minas e eu sou o caçador. Os homens, eles fazem isso até há mais tempo, né? Com certeza. Eu acho que nos homens a gente sempre teve esse jogo da masculinidade. Estou falando aqui dos homens heterossexuais, né? Essa coisa... Eu sempre brinco com o Dan que eu não gosto muito de ambientes de barbearia. Sim. Porque às vezes eu vou na barbearia e os homens, eles só sabem falar de futebol,
que os ídolos dele são outros homens, né? Sim. Outro episódio. Eles só sabem falar de futebol. As mulheres que eles pegaram de maneira muito, mas é muito objetificada. O papo é muito objetificado, então costuma me incomodar muito. Sim. E ou é isso, ou é carros, trabalho, enfim, é esse campo. Então eu fico, poxa, Futebol. não fala de outra coisa, não. Não tem um outro diálogo mais profundo, mais aprofundado pra gente conversar. E aí, trazendo também para a minha realidade, que é a realidade das pessoas homossexuais, dos homens homossexuais, no nosso campo, existe uma corrida da performance, né? Porque tudo hoje, com a internet, tudo virou performance, né? Não basta você fazer atividade física, você tem que fazer atividade física todos os dias. Sim. Tem que levantar às 5 da manhã, tem que colocar a cabeça no balde de gelo, tem que fazer não sei o quê. Tem todo um negócio. Quando talvez você só precisasse beber 3 litros de água por dia. Exatamente. Talvez só precisasse fazer o básico. Come sua verdura, sua fruta. Que já Se vai dar tudo alimenta bem, certo. bebe água, Dorme dorme direitinho e dá pra viver. Pois é, mas hoje com a internet parece que tudo virou performance. Tudo é performance. Eu preciso pago, mostrar. né? Tá pago. Eu preciso mostrar o tempo todo que eu consigo. E por que você não consegue? Como assim você só pode ser um fracassado? Você não consegue, né? Então essa é a sensação que eu tenho com a internet hoje, né? E existe uma corrida dessa performance porque na comunidade parece que assim, quanto mais homens quiserem você, mais bonito você é, melhor você é, mais eu valido a minha autoestima. Exatamente. Então é muito complexo manter um relacionamento homoafetivo, monogâmico, que hoje a gente vai finalizar com essa pauta diferentes, séria. Vamos falar de diferentes modelos de relacionamento, porque o episódio já tá caminhando pro final, que o negócio aqui é rápido. Mas é importante a gente ficar atento a todos os campos, né? Porque não é só com uma pessoa, não é só com outra que isso acontece. Nenhuma experiência individual, né, Ju? Não é individual. Então, assim, isso que você fala, né? Da performance, né? De mostrar, da validação dessa autoestima, de quem você é, do melhor. Então, esconde também aí questões de insegurança, questões de baixa autoestima, questões de que eu preciso entregar para provar para o outro e para mim mesmo que eu dou conta o tempo todo. Então, a gente chega ao limite. E isso traz um retrato, inclusive, de um processo de burnout, de esgotamento físico e mental, porque eu estou sempre no limite, querendo entregar tudo ao máximo. Eu tenho que ser o melhor no meu trabalho, porque eu preciso provar que, além de ser mulher, eu também sou uma super mulher, né? Então, é a síndrome da Mulher Maravilha, todo o movimento LGBTQIA+, também, né, de que eu não sou só o estereotipo, né, de alguém que tem uma opção sexual diferente dos demais, então eu tenho que provar que eu sou para além. Como homem também, dentro do modelo patriarcal, ele tem que provar que ele é um macho garanhão, provedor. Então vem tudo. O movimento Red Pill, né? Exatamente. Então é uma corrida, no fundo, é uma corrida individual que você acredita, você fantasia que você está vendendo para o outro, mas na verdade é uma autoafirmação. Perfeito. Eu estava lendo um texto ainda essa semana sobre isso e as pessoas discutindo sobre você tem um relacionamento, você está em um relacionamento de anos e aí você encerra esse relacionamento. Pronto. Passou por aquele término. Aí você tem um relacionamento que não é um relacionamento sério, que eu até nem gosto muito desse termo relacionamento sério, porque eu acho que já em 2025 já existem outras formas de se relacionar, e esses rótulos eu acho que eles precisam ser atualizados. Precisam ser atualizados. Eles sabem, eles já é como se a gente inventasse mais coisas para se colocar, se delimitar em algo ali. Mas enfim, e aí quando você está num relacionamento com uma pessoa de menos tempo, e aí você encerrou aquele relacionamento ali, ou porque a pessoa desapareceu, ou porque vocês resolveram, mas enfim, aí todos falando sobre a crise que é
terminar esse relacionamento com esse ficante, com esse conversante, com esse, sabe? Então, Que é a crise do terminar o quase, né? O quase algo. O quase algo. Terminaram quase algo. E a crise que é isso, dói muito e tal, todo mundo falando, terminou em terapia, é ótimo para emagrecer. Agora, sabe por quê? E aí eu não sei se Ju vai concordar, porque você não termina com alguém real. Você termina com ser idealizado. Exato. E aí acaba, o texto diz exatamente isso. Você tá terminando... E eu nem li o texto, gente. Não sei que texto é esse, não. Você tá terminando com a expectativa que você montou daquela pessoa. E aí as pessoas estavam dizendo, poxa, o relacionamento de anos, eu não sofri tanto quanto um relacionamento, né, com essa pessoa que eu mal conheci e tal. Mas é isso. Com essa pessoa que eu mal conheci. Exatamente. Então, esse relacionamento de anos, você criou uma conexão com essa pessoa, uma conexão real com essa pessoa. Você conheceu as dores e as delícias de estar com ela, né? Então, você terminou concluindo que aquilo ali não fazia sentido para você. E com essa pessoa nova, você tá conhecendo a pessoa, e aí vem a diferença também, anotem, me corrija se eu estiver errada, da química com a conexão, né? Química, ela é uma faísca ali que você sente, sim, é uma coisa carnal que você sente ali com a pessoa. E agora a conexão, ela é uma coisa construída. Minha mãe diz um ditado muito certo, que é para você ser meu amigo, você precisa comer 1 quilo de sal comigo. E 1 quilo de sal a gente não come um dia, né? A gente come ali no processo. Então eu achei extremamente interessante isso, de que é aquele balde de água fria, né? Pra gente, para todos nós, nesse mundo aí de novas relações, a gente está ciente do que a gente é e do que a gente cria de expectativa na gente, para a gente não projetar aquilo ali. Quer dizer, a gente vai projetar, mas é que a gente não se assegure nisso, né? Para a gente não enlouquecer. Ai, meu Deus, minha vida acabou. Gente, tinha um comentário de pessoas que ficaram assim... Não, assim, sim. Não vou nem dizer traumatizado, mas assim, que a pessoa ficou muito mal, sabe? Muito mal de tipo... Poxa, eu precisei de um acompanhamento psicológico e tudo e tal, por causa de uma pessoa que você conheceu há 1 mês e que é o amor ali da sua vida. Mas aí a gente pode trazer um outro episódio falando de epidemia da solidão, né, Ju? Isso, e porque isso está muito dentro dessa expectativa, né? Desse medo da dependência emocional, desse amor totalmente idealizado. Sim. Então, naquele momento da superficialidade, do início, e quem nunca, né? Quem nunca demonstrou um lado mais... Você está sempre arrumado, você está sempre perfeito, você dá bom dia, você reforça aquele comportamento, você fala o que o outro quer dizer, você pode estar achando tudo alheio, mas você acaba por inseguranças de perder, né, o outro. Você entrega o que ele quer receber, mas isso não é algo das vísceras, né? Do fundo do coração, lá, genuíno. É da superficialidade. Então, se ele quer uma menina, a bonequinha, eu vou ser a bonequinha. Se ele quer a mulher fatal, você é a mulher fatal, ou vice-versa. Se ela quer o protetor, o provedor, se ela tem expectativas, eu vou atender esse sonho. Então, ela cola naquele modelo da primeira sensação, como uma droga, que é liberada a ocitocina, vários neurotransmissores, e isso é algo que cria a dependência. Mas isso não estamos falando de amor, a gente está falando de uma paixão, de apaixonite, e parece que o mundo de hoje, que é tão dinâmico, tão líquido, tão rápido, isso é como se fosse realmente devastador para o outro, que perde essa possibilidade idealizada. Sim. E ainda tem esse lugar do perder, né? Porque estamos falando de jogo de conquista, estamos falando de manipulação, estamos falando de performance, de redes sociais. Poxa, você falou o quê na conversa com os amigos? Que o ficante não quer mais ficar com você? Então você perdeu. Você perdeu. Você perdeu o game over pra você. Como é que você não consegue nem
Enfim, é realmente muito delicado. E pra finalizar esse episódio super especial, gente, é tanta coisa, são tantas temáticas que eu acho que a gente vai ter que trazer Ju aqui outro dia pra gente continuar conversando sobre essas pautas. Ju, hoje a gente tá aí nesse boom de relacionamentos, né? Assim como a gente tem todo esse lado complexo, digamos assim, existem alguns avanços positivos, principalmente na linha do consentimento, né? Casais que estão emocionalmente muito mais amadurecidos, que estão conseguindo conversar, dialogar um pouco melhor entre si. E aí surgem as novas dinâmicas de relacionamento, né? A gente vai ter os trisais, a gente vai ter os casais não monogâmicos. Como é esse diálogo, né? Esse diálogo dos ciúmes? Porque eu realmente acredito que tudo parte muito de um diálogo e que existem pessoas monogâmicas e pessoas não monogâmicas. Eu acho que não é pra todo mundo todas as dinâmicas de relação, né? Deve ter aí foguinho na terra. Deve ter questões pra serem analisadas, né? E aí o parceiro propôs um relacionamento não monogâmico. Faz o quê? Termina? Como é que faz? É se perceber, né? No momento que você entende o autoconhecimento que faz sentido para você. Porque quando a gente fala, né, do poliamor, das tríades, né? Dos trisais. Gente, eu já ouvi falar até em quadrisal. Então, uma 4 pessoas em um relacionamento? Babado. Outro episódio aí, que a gente tem que procurar. A gente tem que procurar trazer um quadrisal. Não, eu tenho muita curiosidade. Pessoal do roteiro, anota aí, tá? Então, assim, é uma possibilidade de ver se isso é possível. Se essa questão da possessividade, do controle, da liberdade, da confiança, se essa afetividade vai ser sustentada com outro elemento, mais um elemento dentro, né, do casal, da estrutura, né? Mas é uma nova forma de amar, é uma nova forma de se conectar e de aumentar a sua rede de apoio. Então, assim, essa liberdade de quebrar os padrões tradicionais dos relacionamentos é importante, contanto que faça sentido para você. Então, se você está inseguro, se você só quer atender a demanda do outro, se isso não está te fazendo bem, se gera ansiedade, angústia, isso não é o seu caminho. Então você tem que ser verdadeiro, autêntico, dizer, comunicar, estabelecer um canal de comunicação direta, limpa, fluida, dizer, olha, isso para mim não dá, eu não dou conta de sustentar isso. Mas se faz sentido, se há uma confiança, uma conexão bacana, forte, tudo bem, a gente está vivendo conexões, a gente está falando de amor, de afetos, desse campo que é possível na atualidade. Perfeito, né? Perfeito. Fantástico. E é isso, gente. Experimentar o novo. Viva o amor, mas viva com empatia, com cuidado, com respeito. Love's in the air. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Cria Que Pode. Nossos agradecimentos a todos os envolvidos na produção desse programa, que eu sou muito apaixonado. Essa make de hoje, belíssima. Érica Liz entregando tudo, porque a gente fica ainda mais bonito aqui pra vocês. É o que Ju falou, aqui é a nossa versão idealizada. A gente não acorda... São lindos, viu, gente? A gente não acorda assim, infelizmente. Mas Érica tá lá quando a gente acorda. Érica garante, então muito obrigado. Muito obrigado aos estúdios Feira Pod, ao Ilha 9 Coworking, o seu coworking premium em Feira de Santana, que nos recebe nesse estúdio maravilhoso. Muito, muito obrigada à nossa equipe. Ju, é sempre um prazer. Tá? Gratidão. Volte, faça parte da família do Cria Que Pode. Seja bem-vinda a essa família. Já aceitei. O que precisar, nós estamos super à disposição. Conte com a gente, conte com o Cria. Tá? Se tiver uma novidade para contar pro pessoal, manda pra gente, que a gente coloca na pauta do programa. E façam a meu recadinho, façam terapia. Por favor. Por favor. Por favor. Quanto mais terapia, mais autoconhecimento, melhor para se relacionar. Direitinho, né?
Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês, mozões. Vamos amar, gente! Segue o que pode em todas as redes sociais, compartilha muito esse episódio e até quinta. Até! Beijos!